Fernando Capano. Tudo bem, doutor? Boa noite, muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite da Jovem Pan. Como vai? Olá, boa noite, Thiago, boa noite a todos. Eu é que agradeço aí a consulta, estou à disposição. Doutor, é claro que pode ser uma questão retórica, mas eu pergunto para o senhor o seguinte: a gente ouviu o deputado falando, a gente ouviu os nossos comentaristas, o nosso repórter do Rio de Janeiro, só que nós estamos vivendo uma polarização, mas em relação à segurança pública sempre foi muito politizada essa discussão. Eu pergunto para o senhor, em algum momento, será que isso vai deixar de ser assim? E o Brasil não pode fazer um pacto em favor do combate à criminalidade, com todas as frentes atuando em conjunto? De que forma o senhor, que tem muita experiência nessa área da segurança, a cada operação como essa, se surpreende com a reação do crime organizado, doutor? Pois é, acho que a questão que você trouxe é muito pertinente, porque a segurança pública é assunto que preocupa a todos hoje em dia. Me parece que será, inclusive, assunto muito debatido por ocasião das próximas eleições em 2026. E, de fato, ela ainda é bastante politizada e tratada de maneira atécnica por muitos dos nossos gestores públicos, por muitos dos nossos políticos, né? Nós precisamos realmente reavaliar o nosso próprio pacto federativo no que concerne aí a área da segurança pública, de modo que nós tenhamos realmente uma somatória de esforços entre os três entes federativos que compõem, né, o nosso país, a União, os estados e também os municípios, que são um componente essencial para essa prática da segurança, né? Afinal de contas, a maior parte dos grandes municípios hoje já tem guardas já institucionalizadas, guardas municipais institucionalizadas, que poderiam também, obviamente, participar de maneira mais própria e mais direta no combate a esse cenário, que é um cenário de caos. Hoje, o que vimos no Rio de Janeiro foi a demonstração cabal de que nós não estamos mais diante de organizações criminosas regulares ou comuns, digamos assim. Nós estamos diante de verdadeiras máfias, porque, tecnicamente, essas organizações criminosas hoje já têm ramificações não só em todo o Estado brasileiro, mas também em diversos outros países, né? Com um poder de fogo absolutamente alto e com uma ocupação de território. O Estado brasileiro, não só no Rio de Janeiro, como bem ponderou o deputado Mendonça Filho, não só no Rio de Janeiro, mas em uma série de outras grandes capitais, o Estado brasileiro teve o seu território subtraído, a ponto de 50 milhões de brasileiros, de uma população de 200 milhões, viver sob esse tipo de ameaça. Nós precisamos realmente de uma atitude mais sinérgica e um pouco menos politizada, investindo realmente nessa colaboração para que nós possamos responder à altura esse desafio que é absolutamente complexo do ponto de vista de política pública de segurança. Pergunta agora da nossa comentarista Dora Kramer. Dora. Boa noite, doutor Fernando. Gente, eu tô meio jururu, assim, por causa do clima, tá? Eu moro aqui no Rio, é uma coisa muito triste a gente ver isso, então me desculpe, vou ficar mais animadinha. Boa noite, doutor Fernando. Olha só, eu gostaria de saber do senhor, como especialista da área que é, se esse tipo de operação que houve aqui no Rio, que só é inédita pelo número de mortos, porque isso acontece e vai continuar acontecendo. Esse tipo de operação faz alguma diferença no contexto geral do combate à criminalidade? Boa noite, Dora. Obrigado mais uma vez aí pela sua ponderação também, absolutamente pertinente, porque a sensação que nós temos, e eu tenho alguns contatos em várias organizações aí policiais, não só no ambiente dos estados, mas também no ambiente das polícias federal e rodoviária federal, é uma sensação de enxugar gelo, né? Porque estamos diante, como disse, de uma máfia, estamos diante de uma organização altamente poderosa que precisa ser enfrentada a partir do reconhecimento de que o Estado do Rio de Janeiro talvez não tenha mais força suficiente, embora hoje a operação tenha sido realmente de uma magnitude bastante robusta, o Estado do Rio de Janeiro não tem mais, num cenário de médio e longo prazo, como combater sozinho esse tipo de poderio. Portanto, de novo, insisto uma vez mais, precisamos deixar a política com P minúsculo de lado para que, de maneira sinérgica, a União possa comparecer, inclusive pagando a conta
já foi bem ponderado aí por quem lida com essa questão, que de fato a União fala muito, mas faz pouco. Nós precisamos de uma transferência orçamentária bastante robusta para os estados e para os municípios, para que eles tenham mais capacidade operacional de resolver essa questão, sob pena de nós estarmos diante do que nós chamamos tecnicamente de um conflito armado não internacional. Isso significa, basicamente, para que aqueles que estão nos vendo possam compreender a gravidade da situação, isso basicamente é o que ocorreu na década de 90, lá na Colômbia, em que as Farc tomaram basicamente mais de 50% do território da Colômbia, e até que as instituições colombianas tivessem de fato a compreensão da absoluta gravidade daquela situação, a questão não foi equacionada. Nós estamos no limiar de caminhar por uma lógica muito próxima daquela que ocorreu na Colômbia, obviamente com incontáveis vidas perdidas, não só por parte da população que está mergulhada no meio desse caos e no meio desse contexto, mas também perdendo agentes da segurança de maneira absurda. Em qualquer país do mundo, uma operação que gera 4, 5, 6 mortes de policiais, para além das mais de 60 mortes das pessoas que enfrentaram as forças policiais, é inaceitável. Nós precisamos agir, e agir de maneira efusiva, de maneira própria, de maneira profunda, nessa lógica de sinergia, sob pena da gente, infelizmente, apenas e tão somente ter esta sensação, né, Dora, de enxugar gelo. A nossa conversa, Cristiano Vilela. Doutor Fernando, boa noite. Doutor, na sua avaliação, uma situação como essa que nós vivemos hoje no Brasil, de uma forma geral, mas mais especificamente no Rio de Janeiro, ela tem que ser combatida com mais recursos do ponto de vista não apenas do Estado, mas do governo federal, com leis mais duras, seja através da PEC da segurança ou outros instrumentos legislativos mais severos, ou através de uma maior efetividade, como operações grandiosas como essa, como a certeza de que as prisões serão mantidas. Qual que é a linha principal de atuação que o Estado brasileiro deve adotar nesse tipo de situação? Olha, de fato, talvez nós tenhamos realmente que agir visando a efetividade desse tipo de combate a este tipo de organização, com esse tipo de poderio que hoje assustou a todos nós. Me lembro de ter recebido logo pela manhã notícias com fotos dizendo que não era a Palestina, não era a faixa de Gaza, era o Rio de Janeiro. Isso é muito triste e, de fato, nós precisamos agir em diversas frentes. Uma delas é a frente normativa, por óbvio. Talvez precisemos de um novo artigo 144 da Constituição. A PEC da segurança é pertinente nesse sentido, porque nós precisamos, a partir do texto constitucional, gerar mais condições de atuação e mais segurança jurídica para aqueles que estão no palco da operação. Agora, de nada adianta, obviamente, mudar o ambiente de legislação constitucional se, de fato, nós não criarmos maiores condições, do ponto de vista processual, de acabar com essa certeza da impunidade. O problema, a meu juízo, não passa necessariamente por penas mais duras, embora elas sejam aplicáveis em alguns casos. O problema é a certeza da impunidade, o problema é a morosidade do processo penal. Talvez a gente precise de um novo processo penal para enfrentar essa questão, e vou mais longe ainda. Em caso de reconhecida insuficiência, não só de recursos, mas de capacidade operacional, porque nós estamos perdendo território, isso é inaceitável, nós vamos precisar compreender a questão como um conflito armado não internacional, o que justificaria o chamado direito da guerra. É chegada a hora de começarmos a pensar nessa possibilidade, de modo que nós tenhamos uma atuação juridicamente autorizada, sinérgica entre municípios, estados, União, inclusive a União colaborando com o fornecimento de tropas federais. Nós temos aí uma série de unidades com absoluta especialidade para lidar com essa guerra de guerrilha nos outros estados da federação que precisam ser convocadas via Força Nacional. É chegada a hora de nós discutirmos, inclusive, a possibilidade da aplicação do direito à guerra, porque a situação, senhoras e senhores, é absolutamente complicada e nós precisamos de atitudes mais comissivas
tanto do ponto de vista jurídico, como do ponto de vista de ações efetivas, de políticas públicas de impacto, sob pena de perdermos de uma vez por todas o controle, não só no estado do Rio de Janeiro, mas também em outras grandes capitais de outros grandes estados.